Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Irmãos, Deus tem colocado em nosso coração uma palavra que mexe profundamente nesse estado que estamos vivendo, de mudanças, de esfriamento, de complicações internas e externas, porque nós também somos seres que sentimos. Na verdade, nós estamos numa dimensão espiritual. Eu quero que você entenda isso. A igreja, ela milita numa dimensão espiritual. O espiritual atinge o físico, pastor? Claro que atinge o físico. O espiritual atinge também o emocional? Claro que atinge o emocional. Mas eu quero que você entenda que a força que a igreja recebe, a energia, no sentido dela estar mais robustecida, vem do espiritual. Eu quero que você tenha essa dimensão, irmãos, queridos do Senhor, porque estamos vivendo um tempo de profunda luta espiritual. Precisamos nos reabastecer. Eu, todos os dias, falo, Senhor, me reabasteça. Quem é que pode caminhar se não tiver energia no corpo? Se você faltar energia, seu corpo sente. E assim também na vida espiritual. Se você também estiver com a sua bateria espiritual muito baixa, com certeza você vai ter complicações no mundo espiritual. E eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios capítulo 4, o verso é o de número 27. 27. Já está até aqui, ó, né? Esse versículo é uma forma que o apóstolo Paulo teve para poder despertar a igreja diante desse quadro que nós estamos vivendo. O que diz aí, irmãos? E não deem lugar às mulheres. Os varões, não deem lugar ao diabo. Todos, não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Pode se assentar. Não devemos ignorar a operação do mal nesse mundo. Não podemos ignorar que alguns acontecimentos diretos e indiretamente são obras de operação da maldade nessa vida. Eu quero te dizer que o diabo, ele está aqui para matar, roubar e destruir. Ele não tem nenhuma outra finalidade na terra do que levar o pavor, o horror, o desespero, todo o espírito de destruição, toda obra que traga prejuízo, tanto na vida espiritual, quanto na vida física, quanto na vida emocional. O diabo tem interesse profundo de destruir esse mundo e colocar o horror diante de Deus. Nós não podemos nos afastar desse quadro, irmãos, dessa realidade, dessa entidade fortíssima. Não estou falando de um ser qualquer. Muitas pessoas às vezes brincam, o diabo está debaixo do meu pé, o diabo agora está sobre meu poder, sobre meu comando. Muitas pessoas que fizeram isso hoje já não estão mais aqui na igreja. Muitos se levantaram achando que seria fácil. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, não ignoreis os ardis de Satanás. Ardis significa suas astutas. O seu trabalho, as suas estratagemas, ele trabalha organizado para fazer com que o ser humano seja destruído. E o seu trabalho leva ao ser humano essa apatia em relação a Deus. O ser humano começa a ter dificuldades de se relacionar com Deus, de se relacionar com a palavra de Deus, de se relacionar com tudo que está em torno da criação, do Criador, do Evangelho, de Jesus, da obra, da igreja. Ele traz esse esfriamento de dentro para fora. Muitas pessoas acham que o esfriamento começa do lado de fora para dentro. Não é.
O esfriamento começa justamente por falta dessa conectividade, essa comunhão com Deus. Essa forma de se relacionar com as escrituras sagradas. O diabo avança, cresce, toma espaço, domina os lugares quando há ausência da palavra de Deus. Então, nós não podemos jamais ignorar os seus ardis, o seu trabalho, a sua obra de operação em todo o estágio da sociedade. Também não podemos classificar com essa coisa que Deus está competindo com o diabo. O diabo é um ser criado por Deus, ele não é maior do que Deus, ele não pode estar onde Deus está. Ele reconhece a autoridade, o poder e o governo que foi dado à igreja. Ele sabe que o seu tempo já é findo. Ele sabe que o seu tempo já está próximo. O diabo está derrotado, mas não está destruído. Ele sabe muito bem que ele não pode contra Deus. Não tem nem como igualar, não tem como empatar, não tem como Deus ficar preocupado, não tem como as coisas mudarem. Sabe por quê? Porque Deus é maior do que tudo, do que todos, e não há nada maior do que Ele, e tudo se submete ao seu poder, ao seu governo. Toda autoridade, todo governo está debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar a sua mão e dizer: Satanás não tem lugar na minha vida. Aleluia. Satanás não pode tirar a salvação de ninguém. Não pode tirar a salvação de ninguém. Não pode tirar a coroa da vida eterna de ninguém. Mas, porém, entretanto, ele pode trabalhar para esfriar a fé de muitos. Ele pode trabalhar para seduzir as pessoas ao engano, ao erro e à apatia em relação à palavra do Deus eterno. O esfriamento, a frieza espiritual. Ele trabalha para que o crente comece a não ter mais confiança na palavra de Deus, mas firmeza na comunhão. Ele trabalha para que a pessoa não tenha mais alegria de estar na casa do Deus eterno, na comunhão com os irmãos, para que o crente não tenha paz interior. Então, irmãos, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, porque ele trabalha com estratégia. Ele trabalha com estratégia. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que a graça e o pecado nunca nasceram juntos e não vão terminar juntos. Mas uma coisa é certa, hoje, nesse presente momento, essas duas ações estão presentes, estão no mundo, a graça e o pecado. Não podemos jamais ignorar que ainda Deus esteja trabalhando, que o inferno está a todo vapor, destilando a sua desgraça, infernizando lares, colocando nas mentes pensamentos mais terríveis de pessoas estarem obstruídas para ouvir a voz de Deus. Não podemos ignorar que a graça está hoje conosco, mas que o pecado também está presente. Olha, se o pecado estava presente quando Jesus estava aqui, não somente estava presente, se o próprio originador do pecado foi tentar o Salvador, irmãos. Não podemos evitar que o pecado se manifeste, mas nós temos autoridade em nome de Jesus para rejeitá-lo. Não podemos deixar de reconhecer a sua obra, porque o pecado está aí, ó. Milhares de pessoas sendo levadas por caminhos errados. E o pecado sendo o estado mal da alma, é não ter os atributos de Deus, é errar o alvo, seja o significado que for, quero dizer, que o pecado, ele mata. A Bíblia diz que o salário do pecado, Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus, em Cristo, nosso, aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia!
O que eu quero dizer é que não basta você saber que é salvo, você tem que saber que está militando contra poderes que estão fortíssimos, inerentes a nós. A nossa natureza ainda não está totalmente santificada. Ela está santificada, totalmente não. Então nós estamos num processo de santificação até que cheguemos ao trono da graça plenamente num corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontece, sabedores que somos da tamanha batalha que enfrentamos, não devemos ignorar os ardis de Satanás. Qualquer motivação negativa, qualquer ordenação de frieza, de malícia, você tem que estar atento, porque Satanás está trabalhando para te tirar da presença do Deus eterno. Qualquer sementinha do mal, sementinha de tristeza, sementinha que te tira do foco, do núcleo, da direção do Espírito Santo, meu irmão, não tem outra pessoa. É Satanás com suas estratégias, roubando a tua fé, roubando a tua força, tirando aquilo que você deveria depositar em Deus, a sua confiança. Não podemos jamais ignorar. É importante que você saiba que a condenação do pecado, ela foi agora em Cristo demolida. Ela foi demolida em Cristo. A condenação do pecado foi demolida por Cristo. Amém? Diga comigo, a condenação... Glória a Deus! Nós temos aí os versículos e queremos que você entenda. A palavra do Senhor nos diz, Romanos 8, o verso 1, nos revela: portanto, vamos juntos, irmãos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Você está em Cristo. Nada mais pode tirar de Cristo. A Bíblia diz que Ele te justificou. O que isso significa, pastor? Ele te deu o perdão dos seus pecados. Você foi justificado. Você foi, então, comprado por um preço. A Bíblia também nos fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo, da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele... Olha, Cristo nos resgatou de quê? Nós estávamos debaixo de maldição. Por isso que eu louvo a Deus. Por isso que eu chego aonde estiver um culto, estiver adorando o nome do Senhor, o meu espírito é totalmente grato, porque eu estava debaixo de maldição, mas Ele me resgatou. Aleluia! Isaías 53, versículo 11, também nos revela. Vamos ler, irmãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles... Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Oh, obra maravilhosa! Maravilhosa graça, a graça de Jesus! 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos lá. Sabendo que não foi como prata, ouro, e foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, nós fomos salvos. Glória a Deus, nenhuma condenação, nenhuma maldição. O diabo sabe disso. Por isso que ele não pode, de maneira forçada, compulsiva, enfrentar um cristão, a não ser com estratégia. Levá-lo a um desfalecimento espiritual. Irmãos, nós temos muitos desgastes na vida. Nós temos muitos desgastes com os problemas da vida. Problemas que carregamos, que não resolvemos.
Pessoas têm desgaste com família, desgaste com problema de trabalho, desgaste no relacionamento conjugal, desgaste com o relacionamento social. Satanás sabe aonde vai minar, aonde vai chegar, até que a pessoa esteja literalmente desprovida, fora do eixo da vontade. Infelizmente, enquanto estamos neste corpo, teremos a presença do pecado. Teremos a presença do pecado. O pecado não pode ser ignorado quanto uma obra e consequência da maldição que entrou sobre a face da terra. O pecado está presente. A Bíblia luta contra essa presença. A Bíblia nos revela essa presença. E se conhecemos a salvação, conhecemos por causa da doutrina do pecado. A doutrina do pecado entrou, nos revelou então o ministério da graça, o ministério da salvação. O pecado está presente, mas Deus enviou o seu Filho amado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não podemos ignorar que a presença do pecado traz desdobramentos terríveis sobre as nossas vidas, sobre os problemas que enfrentamos e conflitamos durante o dia, na existência. Isso está no mundo. Nós estamos lidando com o pecado no mundo. O que o próprio Senhor Jesus Cristo falou? O mundo jaz. Sabe o que significa isso? O mundo jaz no pecado. Nós estamos lidando com isso. Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã basta. Jesus está nos dando esse conforto, mas Ele está falando que nós temos que enfrentar a cada dia coisas que nos aborrecem, que nos incomodam, coisas que nos fazem mal. Basta a cada dia o seu mal. João 16,33. O que diz, irmãos? Tenho-vos dito isto. No mundo tereis o quê? Problemas, lutas. São consequências diretas da manifestação do pecado com a presença do mal, mas a Bíblia diz, nós nele temos paz. A Bíblia diz, para que em mim tenhais... Antigamente nós saíamos em marcha pela rua e cantando, a paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e quero para você. O amor do Senhor é o que nós dividiremos. Essa paz o mundo não tem. Não é a paz de silêncio, não é a paz de estar isolado numa ilha ou enclausurado num monastério. Não é uma paz de tranquilidade. Essa é a paz, porque recebemos a graça. Em meio ao alvoroço, em meio à guerra, em meio às tribulações, em meio aos problemas e às notícias ruins, Ele reina, Ele domina. A paz do Senhor está dentro de nós. O mundo não nos pode nos perturbar, porquanto dentro de nós, ainda que as aflições venham, existe a paz, porque em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Esse mundo aqui, Jesus está falando, é um mundo cósmico, é um mundo demográfico, um mundo de gente, de relações. No mundo tereis aflições, mas nós estamos nele, a nossa fé está nele. Ainda que tudo venha acontecer, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, amém? Você pode aplaudir o Senhor, Ele é fiel. O pecado está presente. Não quer dizer que somos dominados por ele. Nós sabemos, irmãos, que tudo nos conduz nesse mundo para nos distanciarmos da cruz, da palavra.
O pecado está hoje arrolado nas conversas, nos ambientes, nas festas, nas relações humanas. O pecado domina. E vou dizer para os irmãos, não é fácil resistir ao pecado, mas nós temos autoridade para isso. A Bíblia diz em Coríntios, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque não veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará ser tentados além das vossas forças. 1 Coríntios 10, 11, 12. O pecado está presente. Não quer dizer que podemos ser dominados por ele. Porque uma vez que o ser humano deixar a presença de Deus, ele vai entrar no Salmo 42, verso 7. Que um abismo puxa outro abismo. Romanos 6, 14. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Vamos ler, irmãos. Porque é uma grande verdade. Embora sendo aborrecido, espreitado, espremido, imprensado pelo pecado por todos os lados, de lado, de cima, de baixo, de tudo quanto a mover, tentando nos conduzir para o pecado, a Bíblia diz que dentro de você existe a graça para resistir o pecado. Existe a graça para você não ser dominado pelo mal. Existe a graça. Porque a graça não foi de graça. Graça, um dom gratuito de Deus. Um preço pago que você não teve que dar nada. Embora graça sendo de graça, ela levou na cruz o corpo do nosso Salvador. Ele pagou por nós. Mas agora temos que ter um grande cuidado, porque o fato de sabermos disso, nós temos que estar muito mais atentos e vigiando, porque logo que alguém fique debaixo do pecado, ele é dominado pelo pecado. Ele se torna subserviente ao mal. Cuidado, se você se submeter ao pecado, você se tornará servo do pecado. Se tornará servo dele. Uma vez estando debaixo do pecado, ele domina a pessoa. E a pessoa por si só não tem força. Romanos 6,16, vamos ler. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, o que diz, irmãos? Então o pecado, ele vai conduzir a pessoa à destruição espiritual. A morte que o apóstolo Paulo está falando aqui é a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. Gerando a morte espiritual, logo o ser humano está condenado mais duas vezes, que é a morte física e a morte eterna. Cuide da sua vida espiritual. Sabe aquele tempo que você tirava para ler a Bíblia? Aquele tempo que você tirava para estar em oração? Tempo que você tirava para estar aqui na casa de Deus, estão fazendo falta na sua vida espiritual. Quando você tinha mais apreço, quando você cuidava da sua vida espiritual, a sua vida estava sendo cuidada, a sua casa estava sendo cuidada. Cuidado. O crente pode e deve vigiar e resistir. A Bíblia fala que a gente pode ver isso. O crente, ele tem que vigiar. Diga comigo, o crente pode e deve vigiar e resistir. Você pode, você tem a graça dentro de você. Mateus capítulo 26, versículo 41. O que diz, irmãos? A Bíblia fala aí a respeito de vigiar e orar, mudou a ordem. Muitos irmãos falam assim, orai e... Mas não é isso. Vigiai e... Logo, Jesus está falando de alguma coisa que esteja impedindo dessa pessoa orar e ter a sua oração atendida por Deus. Vigiai o quê? Vigiai a tua vida.
Vigiai como você está procedendo. Vigiai os teus pensamentos. Vigiai as tuas atitudes. Irmãos, esse corpo ainda não está glorificado. A igreja ainda não está nos céus. Nós temos que vigiar, tomar conta daquilo que nos desperta por interesses que nos distanciam de Deus. Vigie, meu irmão. Vigie e ore em cima disso. Ore e peça ao Senhor. Porque, na verdade, você pode entrar em tentação. Para que não entreis em... Na verdade, o Espírito, a graça já está dada ao homem. Nós já somos sabedores. O Espírito, ele sabe. A graça já está conosco. Mas ainda a carne é forte no seu clamor. Mas a carne é fraca nas suas tendências. A carne é o desejo dos nossos pensamentos. Eu vou falar mais a respeito disso adiante. Tiago, capítulo 4, versículos 6 a 9. Eu quero que vocês leiam comigo. Olha o que diz. Mas, por isso diz... Mas concede graça aos humildes. Portanto, existe o diabo. Chegai-vos a limpai as mãos, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai, converta-se ao vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Precisamos enxergar dentro de nós toda a fraqueza e a fragilidade que o curso do pecado pode levar. Porque se você não estiver atento, logo esses desejos são como correntes fortíssimas a te conduzir. E não ter força para suportar a tamanha correnteza que o pecado cria dentro do ser humano e o leva para a total desgraça espiritual. E aqui nós podemos ver, o crente, ele tem que vigiar, tem que resistir, porque nós não podemos parar. Essa é a mensagem. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar de forma nenhuma achando que isso não vai acontecer. Irmãos, qualquer vacilo, qualquer situação, o pecado nos leva para o mal, nos leva para o erro, para o engano. E nós podemos ver perfeitamente que essa é a obra do diabo. Guerreamos todos os dias. Sabemos que se tivermos fraquezas essas que são conduzidas pelo nosso espírito humano, nós vamos gerar, sabe o quê? Vamos gerar orgulho, vamos gerar falta de perdão, vamos gerar prostituição, vamos gerar palavrões, vícios, mágoas, maus pensamentos, porque a nossa natureza desregrada, desfeita pelo pecado, ela tem desejo dessas coisas que não se coadunam com as coisas de Deus. A pressão é dentro de nós. Eu penso que temos todos os dias que conduzir os nossos pensamentos a Deus. Todos os dias, todos os momentos. Conduza seus pensamentos ao Supremo Sacerdote. Conduza seus pensamentos ao sacerdócio desse universo que é o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Vou te explicar. Nada acontece sem antes ser elaborado pelos seus pensamentos. Até o pecado que você venha gerar, eles são elaborados primeiro pelos seus pensamentos. Os nossos pensamentos são produtores de coisas boas e coisas ruins. É muito difícil entender o ser humano completamente, porque é uma área que só Deus conhece. Só Deus sabe o que está no pensamento de cada um. Por isso, devemos levar os nossos pensamentos
e ofertá-los ao sacerdócio de Cristo, que Ele seja o supremo da sua vida, que Ele seja o exaltado da sua alma, que você esteja entregue a Ele, despojado todos os dias, todos os momentos, porque enquanto a tua fraqueza, enquanto as correntes do pecado tentam levar os seus pensamentos para as coisas mais horríveis dessa vida, Cristo quer te santificar, te iluminar. A ciência tradicional, ela tem 100 e poucos anos. Agora já começam a falar que realmente os pensamentos das pessoas erradas geram nelas atitudes erradas. A psicologia deve ter uns 60 e poucos anos, ela já conduz isso. A forma que nós pensamos, então nós nos moldamos. A neurociência já chegou a confirmar essas coisas mais recentes, que a produção dos nossos pensamentos ela tem efeitos negativos e positivos no nosso corpo. Mas estamos falando da ciência de 100 e poucos anos, da psicologia de 60, a neurociência que é recente. Mas a Bíblia já fala isso há mais de 2000 anos. Você está entendendo? A Bíblia já fala isso há mais de 2000 anos, que o seu pensamento tem que estar entregue nas mãos daquele que é todo poderoso para gerar dentro de você as qualidades e os efeitos daquilo que possa realmente exaltar, edificar, aquilo que possa traduzir verdadeiramente vida. Filipenses 4:8, vamos ler junto, irmãos. Quanto mais, irmãos, viu o filtro de Deus? Leve os seus pensamentos para tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor, meu querido, nisso deve estar presa a sua mente. A sua mente tem que estar presa em coisas que produzam algo e efeito eficiente. Pessoas que pensam negativamente vão agir negativamente. Pessoas que não exercem um pensamento bom, logo elas vão gerar dentro de si pensamentos ruins. Olha, se isso não é o que mais o inimigo da alma quer, deseja. Agora vamos colocar isso diante de uma dimensão espiritual. Quando Satanás ele lança toda a seta, porque ele lança. As pessoas ficam muito preocupadas com manifestações. Manifestações são coisas visíveis. Mas o pior do que as coisas visíveis são as coisas invisíveis. O oculto e o invisível. Eu digo para vocês que Satanás, ele tem mais preocupação na condução da mente da pessoa, de forma que ela não sinta, nem saiba que esteja fazendo a sua vontade. Essa é a forma invisível. A pessoa não sabe quando fala mal do outro, está fazendo a vontade do diabo. Quando está guardando mágoa, está fazendo a vontade do diabo. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Nós estamos no campo espiritual. A nossa dimensão dessa batalha é no mundo espiritual. E isso atinge o mundo físico. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos lá? A nossa luta... Oh, Jesus. De novo? É difícil você suportar algumas pessoas, eu confesso que é difícil. Que o diabo quer que você se revolte, se levante e você tenha todo o veneno contra aquela pessoa. Eu quero dizer, irmãos, que esse texto, ele nos revela a verdadeira pessoa com a qual nós estamos lutando. Não é a pessoa que te magoou, te feriu. Você tem que entender que
O inimigo, ele precisa usar as pessoas. Ele precisa usar as pessoas. Ele usa as pessoas para o seu propósito. Efésios 6:12. Vamos ler. O que está escrito? Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, ser muito franco, porque estamos numa batalha espiritual, não dá para ficar perdendo tempo e nem para ficar aqui fazendo gracinha. Existem coisas que você não vai conseguir evitar que aconteçam. Uma delas, fale mal de você, fale mal de sua família, fale mal do seu ministério. Existem coisas que você não vai conseguir evitar. Eu quero que você entenda que no plano de Deus, Ele trabalha para justificar o seu caráter. Eu vou te dizer essa palavra e que você seja liberto e curado hoje. Se você souber, se você tiver notícia que alguém falou mal, te disse mal contra alguma coisa, contra as coisas que você ama, contra a sua família, contra o seu pastor, contra o ministério da igreja, o seu trabalho, o seu salário, falaram mal, eu quero dizer uma coisa, você não vai conseguir controlar as coisas que as pessoas falam a teu respeito de maneira negativa. Como eu tenho que fazer, pastor? Aprender com Jesus. Cuide mais do seu caráter. Cuide mais do seu caráter do que da sua reputação. O seu caráter é mais importante do que aquilo que as pessoas falam mal de você. O importante não é o que elas falam mal a teu respeito ou as pessoas com as quais você anda, com as quais você ama. Isso é sua reputação. O que é reputação? É o que os outros falam de você. E vou dizer para os irmãos, Jesus teve a reputação de ladrão. Jesus teve a reputação de endemoniado. Chamaram Jesus de chefe dos demônios, Beelzebu. Jesus não se preocupou com isso. Ele mesmo falou, eu sei de onde vim e para onde vou. Você pode aplaudir o Senhor? Quando você sabe quem você é, o diabo pode levantar quem for, mas não vai te atingir! Não vai te atingir! Cuide do seu caráter. Quem você é? Você é especial. A nossa preocupação fica às vezes presas. O que as pessoas estão falando, o ser humano é assim mesmo, irmão. O que mais ganha notoriedade e ibope é fofoca. A fofoca é algo repugnante diante de Deus. Deus não deixou nenhum dos fofoqueiros entrar na terra prometida. É Bíblia, está na palavra, está escrito. A Bíblia diz que nenhum dos murmuradores eram fofoqueiros. Falavam mal de Deus, de Moisés, de Josué, falavam mal de todo mundo. Por isso tem cena lá no capítulo 12 até o capítulo 14 do livro de Números, que Moisés fica com a cara no chão, envergonhado. Eu quero que você entenda que é mais importante você hoje ter o caráter de Cristo. Caráter de Cristo, ser homem de Deus, mulher de Deus. Sabe que as suas atitudes também incomodam o inferno. O diabo, ele vai trabalhar para tentar impedir, para tentar fazer com que você não seja mais usado por Deus. Sabe, você é uma bênção. Amém? Diga assim, eu sou uma bênção. O diabo não vai ter lugar na minha vida. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Você pode aplaudir o Senhor? Deus te abençoe, rica e abundantemente. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que agora nós tivéssemos um momento de ofertório, que trouxesse aqui os nossos envelopes. Nós vamos consagrar, nós vamos hoje ungir
Eu gostaria, irmãos, que ungir toda a igreja. A gente pode fazer isso, temos tempo para isso. O horário nos permite. E fecharmos com a celebração da Santa Ceia. Nós podemos fazer isso. E eu quero hoje pedir ao Deus Todo-Poderoso que nos prospere, nos abençoe. Hoje vindo para cá e louvando a Deus, e pensei, Senhor, como é bom andar na Tua presença. Como é bom andar na Tua presença, porque nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Você é abençoado. Olha quanta bênção Deus te deu esse ano. Quanta bênção Deus ainda dará. Olha a vitória aí na tua mão. Olha a vitória na tua mão. Fala assim, diga assim, eu recebo. Isso, olha a vitória aí, chegando. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Nós vivemos da fé. Nós esperamos em Deus. Nós queremos orar. Quero convidar aqui a pastora Regina para levantar esse clamor. Quero convidar aqui o pastor Humberto, o pastor Omir, para estarem ungindo os irmãos, mesmo que você hoje não tenha. Mas faça o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que é pela fé. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa que me aconteceu há muitos anos atrás, quando eu fui por uma igreja, a igreja evangélica quadrangular. Muitos anos atrás, hoje onde é o shopping, o outlet, muitos sabem que ali era uma fábrica de jeans. Eu fui arrumar emprego ali. E naquela época, a preferência de emprego era para os casados. E os solteiros ficavam aguardando. E quando eu cheguei lá, fiz minha ficha foi aprovada, mas tinha um homem abençoado que era casado. Ele entrou na minha vaga e eu fiquei esperando. Eu vim muito triste, eu queria trabalhar. E naquele dia eu não fui para casa. A igreja que estava aberta era a igreja do Evangelho Quadrangular, mas não era daquele jeito que é hoje, bonitinha, né? Era uma igreja muito simples. Eu entreguei ali a minha carteira profissional que eu vinha de lá, coloquei. E uma coisa que eu aprendi na vida, irmãos, é a gente confiar em Deus. Os propósitos de Deus nunca serão impedidos. Foi o que o pastor falou naquele dia. E eu falei, Senhor, eu fiquei desempregado. E naquele dia o pastor vem aqui na frente. E nós tínhamos costume de trazer assim, as pessoas traziam carteira profissional para os cultos, né, Regina? E eu estava com a minha carteira profissional, o pastor ungiu. Não demorou muito tempo, outra porta, em outra fábrica, eu fui trabalhar. E de lá que eu tive meus víveres, de lá que eu consegui fazer minha faculdade, de lá que eu fiz cursos, vários cursos que eu fiz, foi daquela fábrica que eu comecei carregando saco de amido de milho, de cacau, de chocolate. Mas ali Deus me honrou, Deus me deu dinheiro para construir a minha casa, para comprar meu carro, foi daquela fábrica. Os propósitos de Deus não serão impedidos na sua vida. Eu quero que você creia. Quando o pastor me chamou para ungir a minha vida, a minha carteira, aquele dia eu fui, eu não tinha um centavo, mas eu fui. Mas depois eu aprendi a ser um fiel dizimista, porque não me faltou. Deus vai fazer isso na sua vida também. E nós vamos orar. Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus, para receber essa oração. Deus querido e amado Pai, Senhor de toda a riqueza, nesta noite, ó Deus, nós nos curvamos ante o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Pai, e nos apresentamos ao Senhor como filhos Teu, ó Pai, chamados pelo Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, vem neste lugar, contempla os Teus filhos, ó Deus, que precisam de uma porta aberta, meu Deus, para trazer sustento para a sua casa. Contempla, meu Deus, esse homem que trabalha numa empresa, buscando o reconhecimento do seu trabalho. Deus, olha para a nossa vida, a pessoa que produz com as próprias mãos, essa pessoa que é microempresário, essa pessoa que trabalha, meu Deus, por conta própria. Senhor, é o Teu povo. Nós precisamos achar respostas, ó Deus, para as nossas necessidades. E nós te clamamos, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor venha com poder sobre a vida deste que é fiel, que reconhece, ó Deus, a Tua parte, que não retém, ó Deus, que não tem mão remissa, mas que se sente prazeroso em devolver o que te pertence, meu Deus.
e te honrar com a oferta alçada. Pai, em nome de Jesus, toma o teu povo nesta noite, abençoa a tua igreja, multiplica, meu Pai, porque se a tua igreja for próspera, a tua casa crescerá. Em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, os teus filhos, dentro de cada uma das suas necessidades, que eles encontrem resposta para o que buscam nesta noite, no poder que há no teu nome, ó Deus. Por tua graça nós pedimos e clamamos, no nome poderoso de Jesus. Amém.